Bem-vindos ao canal Rastros do Medo, onde as trevas do desconhecido se entrelaçam com a realidade crua, convidando vocês a questionar o que se esconde além do visível. Hoje adentramos os confins do complexo prisional de Tremembé, um enclave de concreto e aço fincado nas entranhas úmidas do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, onde o isolamento não é apenas físico, mas uma sentença que devora a alma aos poucos. Este vídeo transcende qualquer noção pré-concebida que vocês possam ter sobre esse reduto obscuro, desvendando facetas que escapam aos olhares superficiais e aos relatos convencionais. Os eventos se desenrolam em meio a uma paisagem opressiva, onde a serra circundante despeja névoas frias que se infiltram pelas frestas, transformando o ar em um véu pegajoso de desespero. As torres de vigilância se erguem como sentinelas mudas, suas luzes piscantes cortando a escuridão como lâminas enferrujadas, enquanto os corredores labirínticos ecoam com o gotejar incessante de infiltrações. Um som que parece pulsar como um coração moribundo. Tremembé não é meramente uma prisão, é um abismo vivo, onde o eco dos pecados ressoa eternamente, prometendo que nenhuma alma saia incólume de suas garras invisíveis. Não pretendemos revisitar os episódios do pretérito que já os deixam com os pelos eriçados, mas sim os murmúrios, as fábulas e os calafrios que se disseminaram como veneno pelas veias desse antro sombrio. Preparem-se para uma narrativa que se infiltra devagar, como a umidade que corrói as fundações, construindo um terror que não explode, mas se enraiza no mais profundo de sua mente. Meu nome é Carlos, ou pelo menos era assim que me chamavam lá fora, antes de tudo virar um borrão de arrependimentos e grades. Eu tinha 32 anos quando pisei naquele inferno pela primeira vez. Um homem comum de São José dos Campos, com mãos calejadas de trabalhar como mecânico e um erro estúpido que me custou tudo. Um assalto que deu errado. Um tiro acidental, uma vida ceifada por acidente. Não sou dos famosos que enchem as manchetes, daqueles que Tremembé coleciona como troféus macabros. Sou só mais um número, 4789-2, tatuado na alma como uma marca de gado. A viagem até lá foi um prenúncio sutil, uma estrada serpenteante pela rodovia Dutra, ladeada por matas densas que pareciam engolir a luz do dia. O furgão da polícia balançava em cada buraco, o cheiro de suor e medo misturando-se ao diesel rançoso. Quando o portão principal se abriu, um monstro de ferro com espigões que pareciam dentes famintos, o ar mudou. Era mais pesado, como se carregasse o peso de todas as culpas acumuladas ali dentro. O pátio de entrada era um quadrado vasto de cascalho compactado, cercado por muros altos o suficiente para bloquear o horizonte, pintados de um cinza desbotado que absorvia qualquer cor. As torres de vigia, com seus holofotes que varriam o chão como olhos acusadores, projetavam sombras longas que dançavam no vento leve descendo da serra. Desembarcamos em uma área de recepção, um galpão frio com paredes de azulejo rachado e bancos de metal que rangiam sob o peso dos corpos exaustos. Os guardas, figuras impassíveis com uniformes impecáveis e olhares vazios, nos revistavam com mãos mecânicas, como se fôssemos mercadoria estragada. Bem-vindo ao Hotel 5 Estrelas, zombou um deles, um sujeito baixo e atarracado chamado Barbosa, cuja voz rouca ecoava como cascalho sendo pisado. Eu assenti em silêncio, o coração apertado, enquanto nos levavam para o bloco de processamento. Uma sala estreita com mesas de madeira gasta e formulários amarelados, iluminada por lâmpadas fluorescentes que zumbiam como insetos irritados. Ali, recebi meu uniforme laranja desbotado, puído nas costuras e um kit básico, sabonete, pasta de dente e uma toalha fina que cheirava a mofo antigo. O cheiro do lugar já se infiltrava em tudo, um misto de desinfetante químico, suor azedo e algo mais profundo, como terra remexida após uma chuva fúnebre. Fui designado para o bloco B, o das sentenças longas.
um edifício retangular de 3 andares, com celas alinhadas como tumbas em um cemitério abandonado. Cada cela media uns 3 por 2 metros, com um beliche de metal enferrujado, um vaso sanitário de porcelana lascada no canto e uma janela gradeada que mal deixava entrar a luz, filtrando-a em faixas estreitas que pintavam o chão de listras sombrias. Meu companheiro de cela era um homem chamado Tito, uns 50 anos, magro como um graveto, com olhos fundos que pareciam poços sem fundo e tatuagens desbotadas de santos e demônios entrelaçados nos braços. Ele mal falou no primeiro dia, apenas murmurou: "Aqui o tempo não passa, ele te come." Sentei na cama de baixo, o colchão fino cedendo sob meu peso, e olhei para as paredes. Reboco descascando em flocos como pele seca, riscadas com grafites de nomes, datas e preces incompletas. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo clangor distante de portas se fechando, como marteladas em um caixão. A rotina em Tremembé era um ciclo vicioso, projetado para quebrar o espírito devagar, como gotas d'água erodindo uma pedra. Acordávamos ao som de um sino estridente às 6 da manhã, ecoando pelos corredores como um lamento metálico. O café da manhã no refeitório, uma sala comprida com mesas de plástico rachado e bancos fixos no chão, era uma papa insossa de mingau e pão duro, servida em bandejas de alumínio que tilintavam como correntes. Os presos se moviam em filas silenciosas, olhos baixos, evitando contato, mas eu sentia os olhares, curiosidade misturada à pena, como se soubessem algo que eu ainda ignorava. Durante o dia, trabalhava na lavanderia, um porão úmido no subsolo do bloco principal, onde máquinas antigas roncavam como bestas famintas, cuspindo vapor quente que grudava na pele. O ar ali era sufocante, impregnado de sabão rançoso e umidade que infiltrava os ossos. Tito, que trabalhava na horta externa, um pedaço de terra árida atrás do muro leste, onde vegetais mirrados lutavam para crescer sob o sol impiedoso, voltava ao fim do dia com terra nas unhas e histórias murmuradas. "Esse lugar tem raízes profundas", disse ele uma noite, deitado no beliche de cima, sua voz baixa como um sussurro de vento. "Não as que você vê, as outras as que vêm de baixo." Eu ria no início, atribuindo ao tédio, mas aos poucos o lugar começava a se revelar em detalhes minuciosos. Os corredores, largos o suficiente para 2 homens lado a lado, eram iluminados por lâmpadas espaçadas que criavam poças de luz intermitente, deixando trechos de penumbra onde as sombras pareciam se mover sozinhas. À noite, após o apagar das luzes às 9, o silêncio se instalava como um cobertor pesado, pontuado pelo ronco ocasional de um companheiro ou o gotejar incessante de um cano vazando em algum lugar invisível. Foi nessa quietude que ouvi pela primeira vez um sussurro sutil, como folhas secas roçando o chão, vindo da grade de ventilação no teto da cela. Não palavras claras, mas um murmúrio ritmado, como uma respiração ofegante. Perguntei a Tito no dia seguinte. Durante o almoço, uma sopa aguada com pedaços de carne dura, servida sob o zumbido de ventiladores que mal moviam o ar estagnado. Ele parou de mastigar, os olhos fixos no prato, e disse: "É a lenda do Chorão, um preso antigo dos anos 70, antes de virar o presídio dos famosos. Ele chorava todas as noites, atormentado pelos fantasmas das vítimas. Dizem que se enforcou com uma corda feita de lençóis, mas o corpo nunca parou de chorar. Agora ele vaga pelos dutos, sussurrando os remorsos dos outros para que não durmam." Os outros à mesa riram, um riso nervoso que ecoou oco, mas eu senti um arrepio, como dedos frios na nuca. Os dias se arrastavam, fundindo-se em uma monotonia que corroía a mente como ferrugem no metal. Comecei a notar padrões. As luzes de emergência piscavam em horários estranhos, sincronizadas com o meu pulso acelerado durante as contagens noturnas, quando guardas batiam nas grades com cacetetes, produzindo um clangor que reverberava como um sino fúnebre.
No banheiro coletivo, um espaço azulejado com chuveiros gotejantes e espelhos embaçados que refletiam rostos distorcidos. O ar carregava um cheiro novo, não mais apenas cloro, mas algo metálico, como sangue seco misturado a lágrimas. Tito compartilhava mais nas noites, sua voz um fio tênue no breu. O chorão não aparece. Ele entra na sua cabeça. Começa com os sussurros dos seus próprios pecados, depois mistura com os dos outros. Os famosos, eles ouvem pior. Vozes de pais assassinados, crianças caindo no vazio. Eu tentava ignorar, focando na rotina. Dobrar lençóis na lavanderia, onde o vapor criava fantasmas efêmeros no ar. Ou caminhar no pátio durante o recreio, um quadrado de concreto rachado cercado por redes de arame que tilintavam ao vento como risos abafados. Mas os indícios se multiplicavam. Uma noite, deitado no beliche, ouvi o sussurro mais claro. Carlos. O tiro, o sangue grita. Meu nome misturado ao eco do meu crime, como se alguém, algo, soubesse o que eu tentava enterrar. Pulei da cama, o coração martelando, e iluminei a grade com a luz fraca de uma lanterna improvisada. Nada, só poeira dançando no ar. Tito do alto murmurou. Ele te achou. E agora vai piorar. No dia seguinte, no refeitório, um preso veterano, um homem corpulento com cicatrizes no rosto, contou sua versão. O chorão era um matador de aluguel, mas matou a família errada. O remorso o devorou vivo. Agora, ele coleta culpas, sussurrando até você implorar pelo fim. Sonhos vinham depois, intrusos que me arrancavam do sono encharcado. No primeiro, eu estava no corredor infinito do bloco B, as paredes pulsando como veias e vozes ecoavam. Fragmentos de confissões, eu não quis. A queda foi eterna. Acordei ofegante, o quarto, não, a cela, parecendo menor, as grades da janela projetando sombras como cordas balançantes. Um arranhar sutil começou então, vindo do chão, como unhas longas raspando concreto, lento e deliberado. E como se algo cavasse de baixo para cima, a tensão se acumulava como nuvens de tormenta sobre a serra, até explodir em uma noite de chuva torrencial. O céu desabava em lençóis d'água que martelavam o telhado de zinco como dedos acusadores. O vento uivando pelas frestas como almas penadas. Eu fui acordado por um alarme falso. Guardas gritando ordens enquanto a eletricidade piscava, mergulhando o bloco em trevas intermitentes. Tito e eu fomos levados para o subsolo, o porão dos esquecidos. Um nível inferior acessado por uma escada de metal escorregadia, cada degrau ecoando como um soluço abafado. Lá embaixo, o ar era um punho gelado no peito, úmido como uma sepultura fresca, com paredes de concreto nu, exudando gotas que formavam poças no chão inclinado. As celas de isolamento eram covas verticais, sem luz natural, iluminadas por lâmpadas nuas que tremeluziam como velas agonizantes. Enquanto esperávamos a contagem, o sussurro irrompeu. Junte-se. O remorso te espera, não de fora, mas de dentro, ecoando na minha mente como um eco distorcido. Tito agarrou meu braço, os olhos arregalados. É ele. O chorão veio cobrar. O arranhar explodiu então. Um frenesi de unhas contra metal, vindo dos dutos acima, multiplicado pelos corredores. Vozes se sobrepunham, confissões roubadas. O machado cantou. Os pais dormiam. Nomes de crimes que eu conhecia das manchetes, misturados aos meus. Pânico me dominou e corri escada acima, tropeçando nos degraus. O metal vibrando sob meus pés como se algo me perseguisse. Passos arrastados, correntes invisíveis tilintando. E rompi de volta ao bloco, o corpo encharcado de suor e chuva. Mas o terror não parava. Os sussurros agora eram um coro, infiltrando-se pelas grades, pelas paredes. Vozes de vítimas, suaves como seda rasgada, murmurando vinganças não saciadas. No centro da cela, uma silhueta se formou na penumbra. Não um corpo, mas uma presença, um vácuo com contornos de homem enforcado.
pescoço esticado, olhos vazios que sugavam a luz. O arranhar culminou em rasgões furiosos, como se unhas invisíveis rasgassem o ar, e gritos inumanos ecoaram dos dutos, não de dor, mas de fome eterna, um uivo gutural que vibrava nos ossos. A silhueta avançou, flutuando, o ar ao seu redor ondulando como névoa, sussurrando meus segredos mais profundos, o rosto da vítima no chão, o sangue se espalhando como uma acusação. Eu gritei, caindo de joelhos, as mãos tapando os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro. Junte-se a nós, o chorão te chama. Tito tentou me puxar, mas o pânico nos separou, e eu corri pelo corredor, portas rangendo sozinhas, sombras esticando como cordas prontas para laçar. No ápice, no pátio sob a chuva, o coro explodiu. Nomes famosos entrelaçados aos meus, remorsos coletivos devorando tudo. A silhueta pairava na névoa, unhas raspando o cascalho como garras. E eu desabei, o mundo girando em um vórtice de sussurros. Acordei na enfermaria dias depois, febril, murmurando sobre o chorão. Os médicos chamaram de estresse prisional. Mas Tito desapareceu naquela noite. Transferido, dizem, mas eu sei melhor. Os sussurros diminuíram, mas nunca pararam. Eles me seguem nas noites quietas, um arranhar sutil no teto, um murmúrio no vento. Tremembé me mudou, ou talvez me revelou. O chorão ainda vaga, coletando culpas, esperando o próximo. E você, do lado de fora, ouça bem o silêncio esta noite. Pode ser só o vento, ou o primeiro chamado de um lugar onde os mortos não descansam, apenas sussurram. Compartilhe se os calafrios te pegaram, ou se, como eu, você já sentiu o peso do remorso no escuro. Fique ligado ao canal Rastros do Medo, pois as sombras sempre voltam.